O que faz de você um cristão ou uma cristã? Nós corremos o risco de reduzir a nossa experiência cristã ao assentimento racional, a algumas crenças, doutrinas, alguns princípios elaborados e tomados como verdadeiros. Por exemplo, você crê na ressurreição ou na reencarnação? Ressurreição, resposta certa. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Creio, resposta certa. Você crê que Jesus morreu na cruz para nos salvar? Creio, resposta certa. Você crê que Deus é triuno? Ele é um Deus em três pessoas? O Pai, o Filho e o Espírito Santo? Creio, resposta certa. Você crê que Deus é o maior de todos os deuses ou é o único Deus que existe? Creio que Ele é o único Deus que existe. Resposta certa, muito bem. Logo, você é um cristão? Não necessariamente. Podemos reduzir a nossa experiência cristã à moral, bom comportamento, pelo menos publicamente. Você não bebe, você não joga, você não fuma, você não faz sexo fora do casamento. Então você é um cristão. Há controvérsias. Até porque parece que os cristãos estão bebendo, fumando, jogando e fazendo sexo dentro do casamento, fora do casamento, às vezes mais fora do que dentro. Podemos reduzir a nossa experiência cristã a uma cultura ou a um estilo de vida. Nós adquirimos um jeito de vestir, um jeito de falar, um determinado vocabulário. Nós ajustamos a nossa agenda, as nossas atividades religiosas. Você vem na igreja todo domingo, você canta no coral, você lá no seu trabalho já encontrou quem são os outros cristãos, aí você faz reunião de oração, você fica trocando PowerPoint com um versículo, aí você vai construindo a sua rede de relações, de afinidades religiosas. Mas isso é só uma experiência religiosa, não necessariamente você é um cristão. Podemos reduzir a nossa experiência cristã à sociabilidade. Eu venho aqui na IBAB porque eu gosto, porque eu me sinto bem. Eu participo da igreja porque é muito legal. Então você também poderia, se gostasse, se sentisse bem, e fosse muito legal, e fizesse amigos legais lá, porque você conseguiria, você poderia participar de um terreiro de macumba, você poderia ir numa reunião ou num grupo espírita kardecista, você poderia até ir no budismo, pegar um budismo light, aí como a gente fala, você ia ficar legal lá no budismo, vai que você gosta, você se sente bem. Então, afinidade social, sociabilidade e bem-estar também não define o que é um cristão. Podemos resumir a nossa experiência cristã a boas obras e práticas de filantropia. A igreja se confunde com uma ONG. Você é voluntário na capelania hospitalar, você que é dentista dedica um período da sua semana para um projeto social. Aí daqui a pouco você é uma pessoa que demonstra na sua vida que tem generosidade, solidariedade para com o seu próximo, e aí você é um cristão? Não necessariamente. Afinal de contas, o que é que define a nossa experiência cristã? É justamente o que eu estou chamando de experiências com o Espírito Santo de Deus. O que é uma experiência? A experiência é o contato com uma realidade que nos afeta. É um contato com uma realidade que nos transforma. É um contato com uma realidade que causa em nós um impacto, de tal maneira que antes do contato nós não éramos o que viemos a ser depois do contato. Por exemplo, se você está aqui parado no meio do palco, e eu venho andando na sua direção, e quando eu chego em você eu faço isso aqui e vou embora, eu não tive uma experiência com você. Eu passei por você como se você não existisse. Você não me afetou em nada. No máximo, me obrigou a fazer um pequenino desvio na direção. E se eu fosse mais bruto, como tem gente que é bruta assim no mundo, eu nem desviaria. Eu passaria por cima de você e empurraria você para você sair do meu caminho.
Eu seria a mesma pessoa vindo de lá, passando por você e seguindo a minha vida. Não tive uma experiência com você. O meu contato com você não me afetou. O meu contato com você não me transformou. O seu olhar não causou impacto em mim. Sequer eu levantei a mão e estendi a mão para cumprimentar você. Então, eu não tive uma experiência com você. O que estou dizendo é que nós, que somos cristãos, nós o somos porque temos experiências com o Espírito Santo de Deus. E quais são essas experiências? A Bíblia Sagrada dá nome para estas experiências, ou nomes para estas experiências. A primeira experiência consciente que nós temos com o Espírito Santo, a Bíblia Sagrada chama de novo nascimento. João capítulo 3. J.I. Packer, que é um teólogo, ele disse que o Espírito Santo é como um holofote que fica aqui colocado atrás de nós. Nós não ficamos de frente para o Espírito Santo, nós ficamos de frente para Jesus. E o Espírito Santo, ele é um holofote que ilumina a cruz de Cristo, ilumina a pessoa de Jesus. E quando ele ilumina a pessoa de Jesus, nós que estamos de frente para Jesus, o apóstolo Paulo diz isso, nós não anunciamos nada, nem ninguém, nem outra coisa, nem outra pessoa, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, quando nós falamos de Jesus na cruz do Calvário, o Espírito Santo ilumina a cruz do Calvário, nós enxergamos Jesus, e ao enxergarmos a Jesus, enxergamos também por que ele morreu na cruz. Isso significa que nós enxergamos o nosso pecado, a necessidade da cruz, o que Ele fez por mim na cruz, quais são os benefícios dessa cruz para a minha vida. Eu enxergo a Jesus, me enxergo nele, enxergo Ele em mim, e eu sou completamente transformado por essa experiência e por esse encontro com a pessoa de Jesus, que a Bíblia Sagrada chama de novo nascimento e que é o Espírito Santo de Deus que efetua nas nossas vidas. Então, a primeira experiência é o novo nascimento. A gente diz assim que a gente se converteu, passou das trevas para a luz, da morte para a vida, da inimizade para com Deus, para a reconciliação, ou somos reconciliados e nos tornamos amigos de Deus. Outra linguagem diz que nós éramos criaturas de Deus e nos tornamos então filhos de Deus. São muitas linguagens que a Bíblia vai usar para dizer para nós que existe sim uma experiência de ruptura e que determina na nossa peregrinação espiritual um antes e depois, e que nem todo mundo passou por ela. Então a primeira experiência com o Espírito Santo é o novo nascimento. A Bíblia Sagrada fala de uma outra experiência com o Espírito Santo e dá a essa experiência o nome de batismo. Batismo no Espírito Santo e batismo com o Espírito Santo. Não é batismo do Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que é o dono do batismo. O batismo não é dele. O batismo é de Jesus. João Batista disse: eu batizo vocês com água, mas virá aquele que vos batizará, que batizará vocês com o Espírito e com fogo. Então é Jesus quem batiza. E ele batiza no Espírito Santo e batiza com o Espírito Santo. Se você ler a sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, os versículos 12 e 13, a Bíblia está dizendo que todos nós que estamos em Cristo, que nascemos de novo, fomos batizados no Espírito Santo. Batizar é a palavra que significa literalmente mergulhar, imergir, colocar dentro de. Então todos nós fomos colocados para dentro do Espírito Santo e a todos nós foi dado de beber de um Espírito. O Espírito Santo foi colocado para dentro de nós. O Espírito Santo foi batizado em nós. O Espírito Santo foi mergulhado em nós. O Espírito Santo veio habitar em nós. Por isso é que Paulo escreve em Coríntios, capítulo 3, dizendo: vocês não sabem, vocês são templo do Espírito Santo que habita em vocês.
Coríntios capítulo 16, capítulo 6, versículo 19. O Espírito Santo habita em vocês, nos seus corpos, em vocês. Aí o Espírito Santo habita em vocês. Essa é a linguagem que o Novo Testamento vai usar para falar de que nós fomos colocados dentro do Espírito Santo, o Espírito Santo dentro de nós. Isso chama batismo no Espírito Santo e batismo com o Espírito Santo. Quando acontece isso? Quando nós nascemos de novo. Todo mundo que nasceu de novo foi batizado no Espírito Santo e com o Espírito Santo. Todo mundo. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 9. Quem não tem o Espírito de Cristo, não é de Cristo. Ou nós temos o Espírito de Cristo habitando em nós, ou nós não somos de Cristo. Ou nós nascemos de novo. E, portanto, o Espírito de Cristo veio habitar em nós, ou nós ainda não nascemos de novo. Essa expressão, habitar em nós, veio morar em nós, veio morar no nosso coração, veio habitar o nosso homem interior. No meu entendimento, quer falar a respeito de uma relação consciente que a gente tem com o Espírito Santo de Deus. Não é todo mundo que tem. O apóstolo Paulo, quando vai falar com os discípulos de João Batista, em Atos capítulo 19, ele diz assim: vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E eles falaram: nós nunca ouvimos nem falar do Espírito Santo. Falei: então vocês foram batizados nas águas, mas que batismo foi esse? Foi o batismo de João Batista, o batismo de arrependimento. Aí o Paulo diz: então vocês precisam receber o Espírito Santo. Explicou para eles quem era o Espírito Santo e eles receberam o Espírito Santo. Tudo isso é uma linguagem para dizer o seguinte: o Espírito Santo de Deus nos afeta, nos interpela, ele age em nós, ele fala conosco, ele nos sacode, ele nos chama, ele nos abraça, ele nos envolve e nós vamos sendo transformados por ele. À medida que, uma vez que nascemos de novo, somos batizados no Espírito e com o Espírito, aí aqui chegamos numa terceira experiência que a Bíblia Sagrada chama de encher-se do Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18. Não se embriague com o vinho no qual há dissolução, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo de Deus. Voz passiva é muito mais um deixar-se, o que tem a ver com render-se, colocar-se à disposição de, não oferecer resistência a. Uma vez que você entra numa relação com o Espírito Santo de Deus, num relacionamento com o Espírito Santo de Deus, você permite que ele afete a sua vida. O Paulo está dizendo: olha, não deixe que o vinho faça isso com você. O que ele está dizendo é o seguinte: o vinho pode assumir o controle da sua vida. Vamos combinar que uma pessoa embriagada, alcoolizada, ela sente coisas que ela não sente quando não está alcoolizada. Vamos combinar que ela pensa coisas que ela não pensaria se não estivesse alcoolizada. Uma pessoa alcoolizada, uma pessoa sob o efeito de drogas, ela faz coisas que não faria se não estivesse drogada. Isto quer dizer, a droga tem essa capacidade de assumir o controle das nossas emoções, dos nossos sentimentos, assumir o controle dos nossos processos de raciocínio, assumir o controle da nossa mente, assumir o controle da nossa volição, da nossa vontade. E a gente, sob efeito de droga, a gente faz um monte de coisa que depois diz: fui eu mesmo que fiz isso, nem percebi, não lembro de nada, não fiz nada disso. O que significa, é possível que uma pessoa sob o efeito da droga, inclusive, sinta, pense, fale e haja. E passado o efeito da droga, ela sequer se lembra do que aconteceu. O que significa que essa pessoa foi totalmente controlada pela droga. O Paulo está dizendo: olha, não deixe que a droga afete a vida sua. Deixe que o Espírito Santo de Deus
produza em você sentimentos que você não teria se não fosse a ação do Espírito Santo na sua vida. Pensamentos, entendimentos, discernimentos, percepções, compreensões, visões, que você não teria se não fosse o Espírito Santo atuar na sua vida. Permita que o Espírito Santo impulsione a sua vontade na direção da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Deixe o Espírito Santo levar você, guiar você, conduzir você. Isso é o que o Espírito Santo faz conosco. Ele nos empurra, nos impulsiona, ele nos guia, ele nos conduz, à medida que nos deixamos guiar, conduzir, e que dizemos sim, e nos rendemos a essa interpelação do Espírito Santo de Deus. Por isso é que nós nascemos de novo, nós temos um encontro com a pessoa de Jesus. Quando nós reconhecemos Jesus como nosso Deus e o Senhor da nossa vida, nós pedimos a Ele que nos dê o seu Espírito, e o Espírito de Cristo é unido ao nosso Espírito. Então eu nasci de novo, fui batizado no Espírito, me permiti ser cheio pelo Espírito, me rendi ao controle do Espírito Santo na minha vida. E o Espírito Santo foi produzindo em mim uma qualidade de ser, uma qualidade de homem, uma qualidade de mulher, uma qualidade de ser humano. Produzindo em mim as virtudes do caráter de Jesus Cristo, que a Bíblia Sagrada chama de fruto do Espírito. Amor, paz, alegria, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O apóstolo Paulo fez uma lista de 9 virtudes, de 9 atributos de Deus. Mas não são apenas 9. O Espírito Santo de Deus me transforma e vai me transformando. E o fruto do Espírito vai se manifestando na minha vida. E à medida em que eu vou vivendo, tendo nascido de novo, tendo sido batizado, me rendido ao enchimento do Espírito, o Espírito vai produzindo em mim o seu fruto. E as pessoas vão olhando para mim e vão dizendo, esse cara, ele anda com o Espírito Santo. Esse camarada, ele é sensível ao Espírito Santo. Ele ouve a voz do Espírito Santo. Ele é tocado pelo Espírito Santo. Ele é submisso ao Espírito Santo. Eu estou percebendo transformações na vida dessa pessoa, desse camarada. Ele não era assim quando eu conheci. Ele não era assim há 2 anos atrás. Ele não era assim. Agora ele está diferente. Parece que o Espírito Santo está produzindo fruto nele. Você imagina eu chegar para o seu filho e falar assim, aí, papai tem andado com o Espírito Santo? Aí o seu filho fala, acho que é mais um espírito de porco, viu, pastor, que o meu pai está andando. Porque ele fala coisas que não têm a ver com o caráter de Jesus. Ele faz coisas que não têm a ver com o caráter de Jesus. Ele trata as pessoas, ele conduz a vida dele de um jeito que não tem nada a ver com o caráter de Jesus. Mas aí um belo dia, eu não sei se esse camarada nunca nasceu de novo, ou se simplesmente ele é um dos que a Bíblia Sagrada diz que entristecem o Espírito, apagam o Espírito, resistem ao Espírito. E o Espírito Santo não tem espaço na vida dele para transformá-lo. Mas vamos imaginar que um dia ele acorde. Porque o texto de Efésios capítulo 5, versículo 18, deixe-se encher pelo Espírito. Um pouquinho antes, lá ele diz assim, o apóstolo Paulo, desperta tu que dormes. E quando a gente quer dormir, o que a gente faz? Apaga a luz. Você que está na escuridão, acorda.
Seu filho vai dizer assim: sabe, pastor, eu acho que o Espírito Santo não tem espaço lá em casa, porque a minha casa, ela é abafada, ela é escura, a minha casa é suja. Eu não gosto de voltar para casa, o ambiente da minha casa é pesado. Eu não gosto de voltar para casa. Eu saio da escola, eu enrolo o máximo que eu posso para voltar para casa, porque eu não aguento ficar em casa. Meu pai é insuportável, minha mãe é insuportável, o relacionamento deles é insuportável. Aí num belo dia, esse menino vem para mim e diz assim: pastor, você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Papai abriu a janela, entrou luz, limpamos a casa. Ele está falando com a minha mãe de um outro jeito. Ele está tratando a gente de outro jeito. O que aconteceu com o papai? Provavelmente ele se rendeu ao Espírito Santo que está falando para ele: deixa eu assumir aí. E as mudanças vão acontecendo, esse é o fruto do Espírito. E o que acontece com essa pessoa é que a partir de um determinado momento, essa pessoa que era problema, começa a fazer parte da solução. E essa pessoa começa a ouvir assim: obrigado, você abençoa muito a minha vida. Obrigado, você me abençoou. Obrigado, Deus me abençoou através de você. Obrigado pelo seu telefonema. Obrigado pelas suas palavras. Obrigado pelo seu abraço. Obrigado pela sua oferta. Obrigado por me arrumar um emprego. Essa pessoa começa, ela sai de si e começa a fazer o bem para os outros. Ela começa a ser útil. E a Bíblia Sagrada diz que essa experiência de ser usado pelo Espírito de Deus para abençoar pessoas, a Bíblia Sagrada chama de dons espirituais. Nós começamos a experimentar os dons do Espírito Santo. O que é um dom espiritual? É uma manifestação do Espírito Santo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. O que é o dom espiritual? A gente diz assim: é uma capacidade, é uma habilidade. Não. O dom do Espírito Santo é uma manifestação do Espírito Santo na minha vida. Isso é um dom espiritual. E quando esse dom espiritual acontece, isto é, quando o Espírito Santo de Deus se manifesta na minha vida, as pessoas que são alcançadas pelo meu dom, as pessoas que são alcançadas pelo dom de Deus em mim, elas se voltam para Deus, elas não se voltam para mim. Essa é a diferença entre o artista e o ministro espiritual. O ministro espiritual, quando ele serve, e o Espírito de Deus se manifesta na vida do ministro espiritual, o que acontece é que as pessoas que são abençoadas pelo serviço, as pessoas que veem as nossas boas obras, glorificam o nosso Pai que está nos céus. O artista não, quando ele se manifesta, as pessoas aplaudem o artista, se vinculam ao artista. Mas quando nós servimos as pessoas e o Espírito de Deus se manifesta, acontece aquilo que o João Batista falou: importa que eu diminua e que ele, Jesus, cresça. Porque não é todo mundo que dá uma cesta básica que está servindo em nome de Deus ou pelo Espírito de Deus. Não é todo mundo que faz um telefonema na hora certa que está servindo pelo Espírito de Deus. Não é todo mundo que canta uma música, que prega um sermão, que faz uma palestra bíblica. Não é todo mundo que dá um abraço. E não é em todo abraço que existe a manifestação do Espírito Santo de Deus. Há abraços que ferem, que machucam. Há abraços que abusam. Há palavras que matam. Mas há palavras que dão vida. Há abraços que acolhem e que curam. Há ações humanas que trocamos entre nós, que são verdadeiras manifestações do Espírito Santo nas nossas vidas. A Bíblia chama isso de dons espirituais. Agora, em tudo isso aqui, desde o novo nascimento, você nasceu de novo, foi batizado no Espírito Santo e com o Espírito Santo. Começou um relacionamento com Ele. Você se rendeu ao Espírito Santo.
Você deixou de oferecer resistência ao Espírito Santo. E ele foi gerando em você pensamentos, sentimentos, disposições de alma. E foi manifestando em você o fruto do Espírito Santo. E você então foi vivendo a dinâmica dos dons espirituais, os relacionamentos abençoadores, úteis, que manifestam a graça e a bondade de Deus para os outros. Quando tudo isso acontece com você, uma coisa que você não sabia é que quando você estava aqui, e que você não tinha nascido de novo ainda, você estava rodeado de pessoas que manifestaram o Espírito Santo na sua vida. Pessoas que nasceram de novo, foram batizadas no Espírito, se renderam ao Espírito, viveram e experimentaram o fruto do Espírito e ministraram na sua vida a bênção de Deus que está sobre elas. E você que estava cego passou a ver. Você que não se enxergava passou a se enxergar. Você que não entendia quem era Jesus e não se relacionava com Ele, você se entregou a Jesus e o invocou como seu Deus. Aí você nasceu de novo. E aí você foi batizado. E você se rendeu. E o fruto do Espírito se manifestou. E os dons do Espírito se manifestaram na sua vida. Então, por enquanto, eu lhe dei 5 palavras do vocabulário bíblico sobre as nossas experiências com o Espírito Santo de Deus. Novo nascimento. 5 expressões, se você falar que lá tem 2 palavras. Novo nascimento, batismo, enchimento, fruto e dons. 5. O vocabulário bíblico está aí. 5 experiências. Novo nascimento, batismo, enchimento, fruto, dons espirituais. Mas tem mais uma, extraordinária também, que são as visitações do Espírito Santo de Deus na nossa vida. A Bíblia fala, por exemplo, em Atos capítulo 2, no dia do Pentecostes, que o Espírito Santo foi derramado, e a igreja, em Atos capítulo 2, ficou cheia do Espírito Santo. Mas em Atos capítulo 4, versículo 31, lá está dito o seguinte, que a igreja estava reunida em oração, e ficou cheia do Espírito Santo. Ora, ela ficou cheia no capítulo 2 ou no capítulo 4? Ela ficou cheia no dia do Pentecostes ou ficou cheia do Espírito Santo na reunião de oração? Não, ela ficou cheia em Atos capítulo 2. Mas aqui no capítulo 4, a igreja reunida em oração, o Espírito Santo visitou de maneira especial aquela comunidade. Deu uma experiência diferente àquela comunidade. A mesma coisa acontece com Estevão. Estevão, no capítulo 6 do livro de Atos, disse que ele é um homem cheio do Espírito. Cheio do Espírito é um sujeito que a vida dele é cheia do Espírito, é a característica dele. Ele é um sujeito rendido ao Espírito, e o fruto do Espírito está presente na vida dele. Mas a Bíblia diz em Atos capítulo 7, que quando Estevão está sendo martirizado e sendo apedrejado, ele fica cheio do Espírito Santo de novo. O que eu estou chamando de ele recebe uma visitação do Espírito Santo. E ele levanta os olhos e ele vê Jesus em pé, à direita do Pai, para recebê-lo. Porque ele está sendo apedrejado, vai ser martirizado e morto. O que significa isso? É que naquele momento de sofrimento e de aflição, ele fica cheio do Espírito Santo. Ele é visitado pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo era cheio do Espírito Santo, mas em Atos capítulo 13, quando ele está ministrando na vida de um feiticeiro, diz a Bíblia que Paulo fica cheio do Espírito Santo e repreende um espírito maligno que atuava na vida do feiticeiro. Ele foi visitado de maneira especial num momento de ação em missão. Até com Jesus aconteceu isso. Jesus era um homem cheio do Espírito, totalmente rendido ao Espírito. Jesus era aquele em quem o Espírito Santo não encontrava absolutamente nenhuma resistência. Ele pensava como Deus, sentia como Deus, agia como Deus, falava como Deus. Deus disse a respeito de Jesus: esse é o meu filho amado. Jesus era cheio do Espírito Santo. Mas a Bíblia conta em Lucas 10, 21, que no momento em que os discípulos voltaram
tendo sido enviados 2 a 2 para testemunhar o reino de Deus, quando os discípulos voltaram, a Bíblia diz assim que Jesus teve uma explosão de alegria no Espírito Santo. É como se ele recebesse uma visitação especial do Espírito Santo. Uma coisa boa. Eu penso nisso como nós estamos na presença de Deus, o Espírito de Deus está aqui. Nós estamos envolvidos no abraço de Deus, né? Mas eu penso que em determinados momentos da nossa vida, o Espírito Santo nos dá um abraço mais forte. Assim. Estou com você. Ou é na noite de lágrima, ou é no serviço cristão, quando você está indo em nome de Jesus abençoar pessoas. É no momento de uma tentação, é no momento de uma decisão, é no momento de celebração em que você experimenta uma alegria que veio do céu. São as visitações do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Por isso é que num auditório como esse aqui, nós temos pelo menos 2 tipos de pessoas em relação ao Espírito Santo. As pessoas que estão displicentes, incrédulas, a respeito do Espírito Santo. Estão familiarizadas demais com as coisas da religião. E elas não têm mais experiências com o Espírito Santo, ou não têm ou nunca tiveram uma experiência com o Espírito Santo. São pessoas que resistem ao Espírito Santo, entristecem ao Espírito Santo, apagaram a luz, não querem ouvir o que o Espírito Santo está falando. O Espírito Santo batendo no ombro, o Espírito Santo sussurrando palavras. E essa pessoa não quer, ela está fechada, trancada. Ou porque desconhece o Espírito, ou porque, tendo conhecido o Espírito por alguma razão, caíram na monotonia ou se trancaram. Mas há outras pessoas que estão desejosas de ter experiências com o Espírito Santo de Deus, que estão buscando, que estão clamando, que estão de joelhos, que não estão conformadas com a monotonia, não estão conformadas com a escuridão, não estão conformadas com o seu cativeiro espiritual, não estão satisfeitas consigo mesmas. E elas dizem assim, não é possível que tudo que Deus tem para me dar é isso aqui que eu estou recebendo e que eu estou vivendo. Tem mais do Espírito de Deus na minha vida, pois eu digo para você, tem mesmo. Mas a Bíblia fala, pelo profeta Jeremias, Deus fala conosco, vocês vão me buscar e vão me achar, quando vocês me buscarem de todo o seu coração. Então vou dar uma dica para você quando você for numa festa de aniversário. Se for uma festa de aniversário, você não leva o presente assim, você vai levar o presente, mas você não dá o presente assim quando você chega. Chega já com o presente. Aí vai acontecer o seguinte, ó, você vai chegar mais um casal com você, vai chegar sua criança, seu nenê. Aí o aniversariante vai cumprimentar você, vai cumprimentar outro casal, vai abaixar para falar com a criança, aí vai chamar a mulher dele para vir falar com você, aí você entrega o presente, ele pega, aí ele coloca na pilha de presente, e aí o cartão cai. Aí depois que todo mundo foi embora da festa, que ele for lá para ver os presentes, ele vai pegar e vai chamar a mulher dele e falar assim, o que foi esse negócio aqui para nós? Está sem cartão. Você já era. Você tem que fazer o seguinte, você chega na festa, fica de boa. Faz de conta que você nem levou presente. Lá pelas tantas, quando a festa ficou devagar, você chega no aniversariante, seu amigo, sua amiga, só você e ele, e diz assim, ó, esse aqui é um presente que eu trouxe para você. Aí você fala alguma coisa, por que você vai dar aquele presente? Eu sei que você gosta dessa banda,
Eu sei que você falou para mim desse cara que você gosta de ler, esse aqui é o último livro dele. Eu sei que você gosta desse restaurante, será que você vai dar de presente para ele? Mas você fala alguma coisa, isso aqui é para você, porque eu sei, tem tudo, tem a sua cara isso aqui. E eu tenho muita alegria de te dar esse presente. Aí ele vai pegar o presente. E não vai pôr na pilha, vai pôr do lado. Aí na hora que tiver assim, vendo os presentes e tal, ele vai falar assim para a mulher dele: esse aí foi o Ed que me deu, hein? Guarda aí que foi o Ed que me deu. Tem a pilha. Beleza. Você ganha ponto. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque Deus faz isso com a gente. Deus não chega na muvuca. Não vem de Kombi. Deus não fala com gente displicente, desatenta. Deus não fala com gente que não está olhando para Ele. Deus não fala com gente que está falando com todo mundo ao mesmo tempo e com Ele também. Lendo jornal, ouvindo televisão, respondendo, tá passando o WhatsApp. Falei, então, Senhor, fala comigo, Senhor. Aí você passa o WhatsApp, SMS. Aí Deus está parado aqui. Está te olhando. E a água está subindo. Até que chega aqui assim, ó. Mas vai ficando assim. Aí Deus olhando para você. Aí você olha e fala, Senhor, o celular já foi. Foi tudo. Se fosse eu, Deus, ia falar, não vai passar mais nenhum SMS? Passa o WhatsApp, hein? É hora em que a nossa atenção está toda nele. Essa é a hora do buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É hora do prestar atenção em Deus. Como se Deus fosse a única coisa, ou a única pessoa, ou a única realidade que estivesse diante de você. Aí Deus vai, te estende a mão, Deus vai lá e te dá o presente. É porque você fez o que a Bíblia Sagrada mandou você fazer. Você buscou com zelo o que Deus tem de melhor. Buscou com zelo o que Deus tem de melhor. Então, como nós vamos terminar a nossa celebração? Vamos terminar pedindo a Deus que nos dê uma experiência com o Espírito Santo. Qualquer que seja ela. Algumas pessoas hoje poderão nascer de novo. É o Espírito de Deus quem faz isso. As que nascerem de novo serão batizadas no Espírito, com o Espírito. Então, enquanto nós cantamos, você peça a Deus uma experiência com o Espírito Santo. Você diz assim, Senhor, eu acho que eu tenho entristecido o Teu Espírito. Eu tenho resistido ao Teu Espírito. Eu sei que eu já nasci de novo, eu fui batizado no Teu Espírito, mas eu estou resistindo e entristecendo. O fruto do Senhor não está aparecendo na minha vida. Ou eu não estou servindo. Ou faz tempo, Senhor, que eu não sinto esse abraço forte, mais forte. Eu estou precisando de um abraço, eu estou precisando de uma visitação do Espírito Santo de Deus. Então, enquanto nós cantamos, o nosso coral nos abençoa. Se você quiser sair do seu lugar e fazer essa oração aqui à frente, especialmente você que entendeu absolutamente tudinho que eu falei, e você diz assim, foi para mim. Porque eu estou entristecendo o Espírito, eu estou resistindo ao Espírito, eu sei que o fruto do Espírito não está aparente, visível na minha vida, porque eu não estou me deixando controlar pelo Espírito de Deus, especialmente você. Enquanto nós cantamos, somos abençoados e falamos com Deus com o nosso louvor,
Faça a sua oração, mas se você quiser pode fazê-la aqui na frente também. Vamos ficar todos em pé e louvar a Deus. Amém.